Meus irmãos, eu fiquei muito relutante em ministrar a mensagem de hoje. Perguntei ao meu pai durante a semana, perguntei a Gabriela, mas aqui estamos. A mensagem ficou no meu coração, estudei, mas eu digo que da perspectiva humana, humanamente falando, o sermão dessa noite nós vamos perder muito. Espiritualmente falando, nós vamos ganhar muito. É com muito amor e cuidado que eu falo agora. É que quem não tiver disposto a perder nada de maneira nenhuma, não se sinta intimidado a levantar e sair. Eu falo isso porque nós estamos vivendo uma geração em que nós vivemos vários recortes da nossa vida. Nós juntamos esses recortes, aí vira uma coxa de retalho e chamamos isso de vida. Só que a partir da perspectiva cristã, eu não sou discípulo em um recorte, mas eu sou discípulo em toda a minha vida. Para onde eu vou, eu sou discípulo. O que falo são palavras de discípulo. O que penso são pensamentos de discípulo. O que almejo é aquilo que o meu mestre cumpriu. O nosso estilo de vida deve promover de fato uma vida de discipulado cristão. E aquilo que eu quero falar com você essa noite, eu tenho um entendimento que a nossa vida deve ser no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. A questão é que muitos de nós queremos estar no caminho de Jesus, mas do nosso jeito, com Jesus, mas através das nossas regras, com Jesus, mas na nossa direção, no nosso destino. E um discípulo de Jesus caminha no caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Um discípulo de Cristo não fala o que quer, não vai para onde quer, não pensa o que quer, mas simplesmente segue o mestre aonde ele for. Eu te digo, a igreja essa noite não está cheia com pessoas sentando na janela. Não é porque não conhecem a Cristo, porque conhecer a Cristo muitos conhecem, a multidão conhecia a Cristo, mas poucos estavam dispostos a ser discípulos de Jesus. Então a multidão, como diz a própria palavra, são muitos, mas poucos são os discípulos que seguem o mestre do jeito dele. E é o que eu quero falar com você essa noite. Com Cristo é tudo ou nada. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Leremos até o 28 e em seguida leremos outro texto. Mateus capítulo 16, versículo 24. Leremos até o 28 e em seguida você, legal, a página da minha Bíblia acabou de soltar. Isso é sinal de uso, mas eu vou colocar aqui que é a página que eu vou ler. Mateus 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?
Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Abra comigo agora em Filipenses capítulo 2. Eu entendo que Jesus não pede de nós nada que Ele ainda não tenha feito. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Podeis assentar. Aqui o que Mateus escreve, o que ele relata que ouviu da boca de Jesus, nem sequer é aceitável para os seus seguidores. Esse discurso ele começa no início do capítulo 16. Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Elias, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és Elias. E aí ele volta e pergunta para os discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? Pedro então, tomado pela revelação de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele fala: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Deus Pai que te deu a revelação. Pedro acabara de ser usado para revelar aos discípulos quem Jesus era, o Messias. E então Jesus fala: agora é tempo de ir a Jerusalém, sofrer muito pelos líderes religiosos, padecer muito, morrer e ressuscitar. E então Pedro, com a mesma ousadia que ele acabara de falar, ele chama Jesus no canto, e com muita audácia o texto diz que ele repreende Jesus, dizendo que isso não haveria de haver na vida dele. E Jesus repreende da pior forma que um homem poderia escutar: aparta-te de mim, Satanás. Veja que Pedro acabara de ser usado por Deus, e em poucos momentos acabara de ser usado pelo diabo. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão que foi morto pelo nazismo, ele diz assim: qualquer tentativa de impedir o que deve ser feito é satânica. Mesmo a tentativa que provém do círculo dos discípulos, ou exatamente porque daí provém, pois é um esforço para impedir Cristo de tornar-se o Cristo. O fato de ter sido justamente Pedro a rocha da igreja, o culpado, e isso logo após ter confessado Jesus como Cristo e ter sido por ele instituído, confirma que, já de início, a própria igreja se escandalizou com o Cristo sofredor. Nota-se que, na qualidade de igreja de Cristo, ele não quer aceitar tal Senhor, nem se submeter à lei do sofrimento. O protesto de Pedro revela sua relutância em ser enviado para o sofrimento. Foi assim que Satanás entrou na igreja, ele que almeja vê-la livre da cruz do seu Senhor, fecha aspas. Veja, Satanás almeja ver a igreja
vivendo um cristianismo sem cruz. Satanás não quer necessariamente acabar com a igreja, ele quer tirar a cruz da igreja, ele quer tirar o verdadeiro significado do que é ser cristão, ele quer tirar de nós o entendimento do que é seguir a Cristo e tomar a nossa cruz e o segui-lo. Veja, Pedro, ele não havia entendido a missão de Cristo. Pedro não havia entendido que para Jesus cumprir a sua missão, ele haveria de passar pela morte, e não entendeu que seguir a Jesus também colocaria sobre ele, sobre os discípulos e sobre nós, a igreja, o fato de sofrer e morrer por Cristo. Para todos os efeitos, o que os discípulos pensavam, o que as pessoas pensavam naquele contexto era que o Messias, quando viesse para Israel, se revelasse. Naquele momento em que Jesus se revela como Messias, o próximo passo era sentar, montar uma estratégia de guerra, de tomada da nação, de lutar contra Roma, tirar o jugo do exército de Roma sobre a nação de Israel, instituir-se como rei. Esse era o próximo passo na cabeça deles. Portanto, como Deus vivo, como Messias, como Rei de Israel, sofreria, morreria? Não é isso, Jesus. O Senhor não pode passar por isso. E Jesus, ele agora estabelece o princípio do reino: morro para ressuscitar, perco para ganhar, me dou para receber, me entrego para ter acesso a todos. O evangelho do reino agora se estabelece de maneira contrária àquilo que o homem entende. E veja, a forma que nós vemos as coisas é totalmente diferente da forma que Deus vê as coisas. Nós vemos de forma obscura e sem total conhecimento. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, capítulo 13, versículo 12, que nós vemos as coisas de maneira obscura e sem total conhecimento, mas Deus vê com clareza e com total conhecimento. É por isso que Pedro não havia entendido, porque Pedro não estava vendo da perspectiva de Deus, mas estava vendo da perspectiva humana. Para compreendermos o discipulado e o caminhar com Cristo, é necessário deixarmos de lado a visão humana e passarmos a enxergar com a visão de filhos e filhas de Deus. Só que para isso é necessário alguns processos. Veja, a chamada de Jesus para nós, a chamada de aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, está ecoando pelos séculos, pelos anos, até hoje. As mesmas palavras que Jesus falou no texto que lemos, está ecoando nesse exato momento. Está ecoando pelas igrejas, está ecoando pelo povo, está ecoando pela humanidade, está ecoando por cada um que já passou pela terra. Jesus continua dizendo: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que Jesus está falando é: se há alguém inclinado a me seguir, se os discípulos que estão ouvindo isso aqui estão inclinados a me seguir, entenda que é nesses termos e não em outros. É necessário tomar a cruz, negar-se a si mesmo e me seguir. Portanto, o que Jesus está falando essa noite é: quando você sentar hoje à noite e calcular se vale a pena seguir a Ele, conte bem quais são os custos, se vale a pena. Porque seguir a Cristo requer de nós que neguemos a nós. Seguir a Cristo requer que nós tomemos a nossa cruz e o siga. Portanto, eu quero falar com vocês agora sobre os custos, e os custos estão inseridos no versículo 24. Diz assim: se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Jesus começa o seu discurso de forma desconcertante, porque ele começa dizendo: se alguém quiser. Diferente do nosso tempo hoje, que muitos de nós estão querendo descer de goela abaixo nos outros o que nós acreditamos, Jesus não força a ninguém. Estamos vivendo um tempo que a igreja quer forçar goela abaixo do mundo que deve ser cristão, e Jesus não fez isso. Jesus fala: se alguém quiser. Tipo assim, se não quiser, tá tudo bem. É fato que Jesus morreu para todos, mas segui-lo, nem todos estão dispostos, porque é necessário o nosso querer. Veja, isso indica que é necessário livre e espontânea vontade em querer seguir a Cristo. Não é de maneira forçada, não é de maneira imposta, não, de jeito nenhum. É se você quiser em seu coração. Interessante que o salmista, no capítulo 110, versículo 3, vai dizer que o povo se apresenta de forma voluntária ao justo Senhor. Isso indica que se você estiver aqui de forma forçada e imposta, te digo, você não é um seguidor de Cristo. Porque para seguir a Ele é necessário vontade própria. Eu quero seguir a Cristo, pronto. Minha mãe me forçou, meu pai me forçou, meu pastor me forçou. Você é qualquer coisa menos seguidor. Porque para ser seguidor de alguém e para ser seguidor de Cristo é necessário vontade própria. Ele não impõe sobre você a vontade dele. Jesus começa o discurso por isso de forma desconcertante. Ele não obriga, ele não ofende, ele faz questão da minha e da sua alma, mas ele não obriga a mim e a você. Por diversos motivos as pessoas seguiam a Cristo. Seguiam por status de ser seguidor de Cristo. Eu faço parte da multidão. Assim como hoje, você é o quê? Eu sou cristão. Eu vivo no mundo gospel. Eu sou seguidor de Cristo. Coloca na bio do Instagram, cristão, cristã. Virou status, não virou estilo de vida. Antigamente as pessoas seguiam a Cristo porque queriam ver os milagres. Ainda hoje queremos ver, é só colocar. Vemos multidões que quando fala que é milagre da prosperidade, milagre disso, milagre da cura, revelação do céu, que o fogo vai descer, enche. Por quê? Porque as pessoas querem ver a manifestação, mas as pessoas não querem o estilo de vida para que aconteça e haja manifestação em sua vida. As pessoas seguiam a Cristo porque sabiam que haveria multiplicação de pães e peixes. É só ver que quando acontece a multiplicação as pessoas o seguem. Por isso que ele toma um barco e sai, porque a multidão o seguia porque queria comer, não queriam trabalhar mais. Até parece o nosso contexto, né? Nós vemos e sabemos de pessoas que estão esperando o milagre do amanhã, mas ninguém quer levantar de manhã cedo e colocar a mão no arado. Veja que os mesmos motivos que as pessoas seguiam a Jesus é os mesmos motivos que hoje o seguem, por status, por milagres. Mas ninguém segue Jesus porque quer sofrer. Eu vou seguir a Cristo porque eu quero sofrer. Eu quero seguir a Cristo porque eu quero carregar a minha cruz. Veja, a vida cristã, as pessoas estão confundindo, não é uma vida de spa, massagem, sombra e água de coco. Vida cristã não é um spa, não é salão de beleza que você estende a mão e faz a unha. Não. Vida cristã é: no mundo terão aflições. Jesus já disse logo, Jesus deu um spoiler bem grande: para me seguir vai ter aflição, tá bom? Então segue quem quer.
estou sofrendo, Deus. Ele avisou de antemão que iria sofrer. Só que está faltando em nós o entendimento que muitos estão tomando a cruz dos outros e sofrendo em dobrado. Às vezes a gente não se contenta com o nosso sofrimento, que é o sofrimento do outro também. Cada um tome a sua cruz. Em outras palavras, cada um cuide da sua vida. Vida cristã não é tomar parte da vida alheia, mas é cada um exercer responsabilidade sobre a sua própria vida e entender que na vida teremos aflições. Mas vamos seguir. O que é ser um discípulo? É seguir o mestre. A ordem de Jesus quando ele chamou os discípulos foi: Mateus, segue-me. Pedro, segue-me. João, Tiago, André, segue-me. E Jesus sai andando, e o seguiram. Seguir a Cristo, seguir ao mestre, é como o servo que serve ao seu mestre, é como a ovelha que segue o seu pastor, é como o soldado que segue o capitão. Não fica questionando o que é que vai ser feito, mas pela ordem de quem está acima, eu sigo. E não somente isso, eu almejo o sucesso da ordem que me foi dada. O bom soldado não é aquele que trabalha contra a sua própria tropa, mas apesar da ordem, ele vai fazer com excelência a ordem do seu capitão, porque ele almeja o sucesso da ordem. Portanto, como bons seguidores, não devemos questionar a Deus e a sua vontade, mas simplesmente entender que devemos seguir a sua vontade. Somos embaixadores de Deus na terra. Devemos implementar, aplacar a cultura de Deus na terra. Eu te digo, estamos fazendo isso como bons discípulos, implementando a cultura. Alguém me perguntou essa semana: Jones, eu não sei se estou sendo um bom cristão. Eu falei: eu também não. Ela: como é que eu sei? É simples, quando alguém te bate na face, você vira outra. Não sei, então já está com dúvida. Quando Deus te perdoou, você perdoa a quem te ofendeu como você foi perdoado? Nem sempre. Viver a vida cristã é colocar em sua vida os ensinamentos de Jesus. Não é criar roda, não é criar novos artifícios, não é criar uma nova doutrina como estão querendo fazer, porque a direção que o mundo está levando o cristianismo é um cristianismo de bem-estar, é um cristianismo sem cruz, é um cristianismo sem seguir o mestre, mas é o mestre que está seguindo o cristianismo, e não funciona assim. A direção que o mundo está manipulando o cristianismo está gerando cristãos e discípulos sem cruz. E é o que eu tenho falado e falei da última vez que eu ministrei. O que eu falo aqui, apesar de ser para todos, é com amor e carinho para a Cristianismo Sem Fronteiras, esse ministério, quem está aqui. Essa semana eu fiz uma postagem e alguém questionou 1 minuto. Eu falei assim: assiste completo no YouTube, tem 1 hora. É o que acontece com quem só acompanha pela internet. Julga demais, mas não é pastoreado. Então, antes de julgar quem está pela internet, saiu, entrou, estou falando com amor e carinho para a igreja que estou aqui falando a vocês. Amém? Vamos voltar. Veja, negar a si mesmo, isso é muito complexo. Imagine você negar a si mesmo, mas é o necessário, é um custo necessário de seguir a Jesus. Veja, renunciar, negar a si mesmo, é abrir mão do velho eu, daquele que está afastado, separado,
da graça que nos regenerou. Isso indica que aquele que você era antes de ser salvo em Cristo deve ser apagado, deve ser renunciado, deve ser negado. Negar a si mesmo é quando você está só, você abrir mão dos seus pensamentos. Eu escutei um pastor falando, e eu concordo com ele: nós nunca estamos sozinhos. Já parou para pensar? Quando você está no seu quarto, sozinho, você não está sozinho. Tem anjos e demônios em sua presença. Sabe por que Satanás está 24 horas o tempo inteiro colocando o nosso nome diante do tribunal, dizendo: ó, pecou? É porque o tempo inteiro ele está de olho em você. Portanto, tudo que você faz sozinho, o diabo está vendo. Portanto, negar a si mesmo é também negar aquilo que você faz quando está sozinho. Pastor, eu tenho uma vida boa, mas sozinho nem tanto. Negue-se a si mesmo. Só que assim, negar a si mesmo é literalmente romper todos os elos que prendem um homem a si mesmo. Tudo que te prende a si mesmo deve ser rompido. Negar a si mesmo é apagar, obliterar o seu eu de forma primária como controle da sua vida, para que Deus seja o principal em sua vida. Negar a si mesmo é sair do controle, sair da prioridade, para que Deus seja a prioridade antes de mim, em minha vida. Negar a si mesmo não é somente negar a carne, negar os desejos. Não, negar a si mesmo é muito mais do que isso. Negar a si mesmo é abrir mão da vontade própria e entender que é a vontade de Deus. Abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, é entender que não é eu, mas é Cristo em mim. Negar a si mesmo é deixar de ser eu e sejamos nós como um corpo. Negar a si mesmo é aquilo que te faz, que faz teu irmão pecar, não faça para que ele não peque. Negar a si mesmo é, antes de tirar o cisco no olho do teu irmão, tira o travessão do teu olho. Negar a si mesmo é se preocupar com quem está ao seu lado. Negar a si mesmo é colocar a glória de Deus, a honra de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus antes da minha vontade. Negar a si mesmo é: Deus, eu quero ir para a direita, mas como é o Senhor que está no controle da minha vida, eu vou. Negar a si mesmo não é você abrir mão da vida de maneira geral, que as pessoas dizem: ah, eu quero comer pudim, Deus quer que eu negue o pudim. Não, não é isso não. As pessoas estão simplificando demais o negar a si mesmo. Negar a si mesmo é literalmente, como eu acabei de falar, deixar de ser a prioridade da sua própria vida. Só que nem todos nós conseguimos entender esse processo. Por quê? Porque é uma lição árdua, é contra a nossa natureza carnal, é contra o nosso sangue negar a nós. Só que negar a si mesmo é entender que é para o bem do corpo, é para a glorificação de Deus, e é para o nosso próprio bem, porque negamos a carne para a alimentação da nossa alma. Quando você deixa de alimentar a sua alma com a sua carne, quem alimenta a sua alma é o seu espírito em comunhão com Cristo. Negar a si mesmo não é andar de forma dúbia, mas é entender que eu nego a mim mesmo e sigo a Cristo. É não ter dúvida de quem eu sou. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Veja, Paulo entendeu isso. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20 assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, da perspectiva negativa, por que isso é ruim? Porque deixamos de viver para nós mesmos, deixamos de viver para nossas vontades, deixamos de viver para nossos pensamentos, deixamos de viver para os nossos egos. Perspectiva positiva, passamos a viver a vontade de Deus, passamos a ter o estilo de vida que Deus quer que tenhamos. Veja, o que Paulo está dizendo é que ele não vive mais na vida dele, mas ele vive em Cristo, pois é Cristo que vive nele. E veja, agora, esse viver que tenho na carne, isso indica que Paulo não deixou de ser Paulo. Paulo não deixou de ter as suas preocupações, Paulo não deixou de ter os seus sentimentos, as suas preocupações. Paulo não deixou de chorar, Paulo não deixou de ter alegria, Paulo não deixou de ter o espinho na carne, Paulo não deixou de ser o profeta, Paulo não deixou de ser aquele que exerce o apostolado. Não, Paulo não deixou de viver a sua vida, mas ele entendeu que viver em Cristo é em tudo isso. Quem vive nele é Cristo. Como eu falei no início, estamos vivendo recortes da nossa vida, e em alguns Cristo não está inserido. E negar a si mesmo é deixar que Cristo viva em nós, em toda a nossa vida. Por isso que eu falei no início, que quem não está disposto a perder nada, não entende o significado disso aqui. Quem não está disposto a perder a sua própria vida para ganhá-la, não vê sentido na morte de Cristo. Quem não está disposto a abrir mão de si mesmo para que Cristo viva em você, não entende o Evangelho, porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho é abrir mão para que Deus exerça a sua vontade em minha vida. E a minha preocupação é que muitos de nós, ou a igreja de maneira geral, não está preocupada em viver uma vida que revela Cristo nela. Estamos na igreja no final de semana, louvando, adorando, levantando a mão, orando, exercendo a vida cristã, mas não levamos isso para o resto da semana. Eu não vejo sentido, veja só, eu, Jones Brandão, não vejo sentido de estarmos aqui todo domingo, se não for para viver isso aqui na segunda-feira. É perca de tempo. Você está perdendo o seu tempo, eu estou perdendo o meu tempo, a gente está perdendo o tempo se não for para viver uma vida cristã de verdade. A gente nem vive a vida cristã, nem vive o mundo com vontade, fica no meio do muro. É uma vida sem graça, sem sal, uma vida morna, e o morno Deus vomita da presença dele. É só ler Apocalipse, para não dizer que está em minhas palavras, não, está na palavra de Deus. Eu estou preocupado com o nosso estilo de vida. Muitos dizem, alguns já acreditam, na verdade é fato, alguns acreditam que Jesus não voltará, a vida é essa aqui. Eu temo por eles. Só que o resultado da eternidade é plantado agora. A eternidade vai ser colhida com o que você está plantando nesse exato momento. Eu quero plantar uma vida egoísta, pornográfica, sem fidelidade ao Senhor, de maneira aleatória e sem sentido, e quero colher no juízo final a eternidade na presença de Deus. Amém não, irmão, quem falou amém não é amém não, é ao contrário, é viver uma vida justa, é viver uma vida fiel, é viver uma vida honrosa que glorifica ao Senhor em tudo, para que possamos ter a permissão
e o privilégio de viver a eternidade na presença de Deus. E quem não compreende isso, eu temo pela sua alma. Vamos seguir. Veja, Paulo, apesar de viver na carne, Cristo vivendo nele, ele entende que apesar dos seus problemas, das suas circunstâncias, ele vive pela fé, porque é o elo que o liga a Cristo Jesus. O elo da fé é muito mais forte que o seu pecado, que seu espinho. Aquilo que o atrela à presença de Deus é muito mais forte, porque ele entende que não é ele, mas é Cristo nele. É por isso que Paulo fala, como lemos no início, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele se renunciou, ele abriu mão de si mesmo, ele abriu mão da sua glória, do seu poder, e se tornou carne, servo, forma de homem. E o que? E se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo que em nossa vida cristã devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. O que é isso? Devemos ser servos como homens, nos humilharmos perante a sua presença como homem, ser obediente até a morte, e se necessário for, morrer pelo Evangelho. Isso é o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Meus irmãos, ter o mesmo modo de pensar de Cristo não é um modo fácil. Ter o mesmo modo de pensar de Cristo é entender que, Senhor, estou aqui. Ei, Jesus foi obediente até a morte. Jesus não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o nosso modo de pensar. É não se desviar pela direita nem para a esquerda, é ser obediente à sua disciplina, às suas ordens, ao seu discipulado, e se necessário for, ser obediente até a morte. Não mais morte de cruz, mas ei, nesse exato momento, dia 2 de julho de 2023, agora existem pessoas sendo mortas pelo Evangelho que você está aqui sentado ouvindo. Eu conheci um egípcio quando eu morava fora, e ele falou que quando ele orava pelo alimento na região que ele mora, ele só fazia assim, ó, piscava o olho para o céu, porque ele temia ser ouvido agradecendo a Deus pelo alimento, porque ele poderia morrer. Nesse exato momento existem nações, para quem não conhece, existe uma coisa chamada Janela 1040, coloca no Google e estuda sobre isso. São países que são terminantemente proibidos a pregação do Evangelho. Ei, eu falei no início que a minha folha da Bíblia caiu, está solta aqui, ó. Existem nações, existem igrejas que só têm uma folha da Bíblia e estão compartilhando entre si, porque mais importante do que a vida na terra é a vida no céu. Existem pessoas sendo mortas pelo Evangelho, e nós, a igreja brasileira, de maneira geral, não tem noção ainda do que é ser obediente a Deus até a morte. A igreja do Brasil está sendo perseguida. Meu irmão, você nem sabe o que é a igreja ser perseguida. No dia que for proibido falar o nome de Jesus em voz alta, no dia que não haver igreja a portas abertas, no dia que a igreja não puder ser falada, pregada, registrada, louvar em voz alta, quando existir pessoas perseguindo a igreja, matando, aí sim talvez possamos dizer que a igreja brasileira está sendo perseguida. O que a igreja brasileira está fazendo é viver de forma inerte, sem se posicionar como igreja. Aí acha que está sendo perseguida. Não é. A igreja brasileira está dando espaço
para que outros tomem o espaço que deveria ser dela. Veja, a igreja deve viver o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Isso é viver uma vida de discipulado. Veja, de maneira geral, todos nós devemos negar algo, abrir mão de algo. O mundo, por exemplo, ele nega. O mundo renuncia. O quê? A Cristo. Atos 3, versículo 14 diz que vocês renunciaram o justo e santo. Veja, desde o tempo de Jesus já havia renúncia sobre ele. Portanto, até hoje as pessoas renunciam a Jesus. Nós renunciamos à vida mundana. Nós renunciamos à vida pecaminosa. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 7 a 9 assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Veja, não vivemos para nós, vivemos para Deus. Nem morremos para nós, mas morremos para Deus. Alguém diz que a morte é mais universal do que a vida, porque todos morrem, mas nem todos vivem. De que maneira? Uma vida livre e liberta através de Cristo Jesus. Todos irão morrer, mas nem todos terão a oportunidade de escolher abrir mão do falso eu para viver aquilo que Deus quer que você viva. Existem pessoas que vivem uma vida, abre aspas, fake news, fecha aspas, vivem uma vida mentirosa, vivem uma vida fantasiosa, vivem uma vida baseada em momentos e sensações momentâneas, e isso não é viver, isso é existir por um momento. Tiago diz em seu livro 4,14 que a vida é como um sopro, é como uma neblina que logo aparece e logo se vai. Portanto, todos iremos morrer, mas nem todos vivem a presença de Deus. Veja, qual é o custo de seguir a Cristo? Tomar a sua cruz. Porém, o perigo de não compreender o Evangelho de Cristo é achar que o cristianismo é um evangelho sem cruz, é um cristianismo de bem-estar, é um cristianismo confortável, é um cristianismo que não é necessário que você abra a mão e se esforce um pouco para viver. Jesus fala: tome a sua cruz, e a cruz representa, de maneira geral, todos os sofrimentos, todas as lutas, todos os embates, todas as circunstâncias ruins. Mas o entendimento da cruz revela a você que você não deve temê-la, porque a cruz faz de você alguém que tem algo em comum com Cristo. Se eu abro mão da cruz, eu deixo de ser parecido com Cristo. Se eu nego a minha cruz, eu abro mão de ter algo em comum com Cristo. Se eu nego aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, eu estou negando aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Portanto, os problemas que vêm com o carregar da cruz não devem temer a você. As circunstâncias ruins não devem temer a você, porque é fato, o caminho é apertado e estreito, mas vale a pena. Quando Jesus fala: tome a sua cruz,
Ele está literalmente falando: você irá passar por perseguições, vocês irão apanhar, vocês irão ser cuspidos, vocês serão expostos, vocês irão padecer pelo meu nome. Tudo que vocês passarem é consequência da cruz que vocês estão carregando. É por isso que Jesus fala no início: se alguém quiser. Por quê? Porque Ele dá o direito de alguém não querer passar por tudo isso pelo nome dEle. Talvez essa noite é noite de você se perguntar: eu quero mesmo carregar a cruz? Eu quero mesmo tomar a minha cruz? Para alguns é noite de: eu quero continuar carregando a minha cruz. Alguns querem apagar das páginas do Evangelho, mas é uma verdade absoluta. Jesus diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não seremos dignos de seguir a Jesus se não tomarmos a cruz que é a nossa vida. Portanto, eu falo e reafirmo: conte bem se vale a pena ser seguidor de Cristo. Mas assim, seguir a Cristo sem cruz, não seremos dignos dele, da sua presença, do seu discipulado, do seu amor, da sua glória, da sua misericórdia, de tudo que envolve seguir a Cristo. Não seremos dignos se não tomarmos a nossa cruz. Alguns até acham que suportam a cruz do outro, porque a minha é muito pesada, eu quero mais leve. Outros querem carregar a cruz do outro, mas cada um tome a sua cruz, cada um seja responsável pela sua vida. Jesus não te deu uma cruz que você não possa carregar, portanto, honre a cruz que você carrega, não abra mão dela. Para de olhar a cruz do outro: ah, porque fulano vive isso, ele não sofre tanto quanto eu. Para de olhar para a cruz do outro e carrega a tua. Talvez fulano não tenha a capacidade de carregar o peso que você carrega. Talvez fulano não vai viver aquilo que você vive, porque aqui mais é dado, mais é cobrado. Portanto, reclamamos do peso, mas ninguém nega viver o melhor. Mas o melhor para ser vivido é necessário o peso da cruz. O que era o melhor, o que é o melhor em nosso contexto? A eternidade na presença de Jesus. E para concluir, ele fala: siga-me. Veja, seguir a Cristo vai nos custar tudo. Seguir a Cristo vai te custar, vai nos custar tudo. Por isso que eu falei, é tudo ou nada, porque Cristo não quer meios crentes. Jesus não quer meios corações. Jesus não quer ninguém pela metade. Jesus quer você por inteiro, e para Jesus ter você por inteiro é necessário que você se negue por inteiro. Portanto, é necessário entender que seguir a Cristo vai nos custar tudo. E veja, seguir a Cristo de maneira completa é como aprender a nadar. Ou você afunda, porque você não quer aprender a nadar, ou você boia, fica parado no lugar e não faz diferença nenhuma, ou você nada. Do que adianta você não querer nadar, querer ficar com os pés no fundo, quando tiver uma profundidade em que você não consiga colocar o rosto por cima d'água? É a mesma coisa, não serve de muita coisa por muito tempo, você vai morrer afogado. A vida cristã é exatamente assim.
É necessário seguir de forma completa, de forma inteira. Não é ficar boiando na vida cristã. É necessário aprender a nadar. É necessário aprender a seguir em frente. É necessário aprender a mover-se em direção a Cristo. Veja, Jesus ele pede algo muito complexo: siga-me. Para onde? Em que direção? Para qual destino? Jesus ele larga um segue-me e pronto, siga-me. Mas veja, Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 21: porque isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Seguir a Cristo não é olhar o destino. Seguir a Cristo não é olhar o ponto final. Seguir a Cristo é olhar para os passos dele. Não é ficar olhando o horizonte, é olhar para onde os passos de Jesus está direcionando. Se Jesus segue, você segue. Se Jesus vai para a direita, você vai para a direita. Se você vai para a esquerda, se Jesus vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Seguir a Cristo é estar atento aos seus passos, à sua direção, às suas ordenanças. Seguir a Cristo é abrir mão da minha vontade de ir e ir segundo os passos dele. Seguir a Cristo é abrir mão da minha vontade e seguir a vontade dele. Seguir a Cristo é abrir mão da minha velocidade e seguir no tempo que Jesus anda. Seguir a Cristo é viver os problemas, é viver as tempestades, é viver os milagres no tempo dele, é viver as bênçãos que ele tem para nós no tempo dele. Seguir a Cristo não é olhar para frente, é olhar para baixo, seguindo os passos do seu mestre. Ei, os passos é simplesmente você ficar olhando para baixo e seguir a Cristo, seguir a Cristo, seguir a Cristo, seguir a Cristo. Senhor, tira de mim as pessoas que não te agradam. Segue a Ele, porque as pessoas vão sair do seu caminho. Senhor, tira da minha vida tudo que não te agrada. E quando Deus tira, você se preocupa, cadê? É porque você não está focado nos passos dele. Senhor, remove de mim, da minha vida, quebra o meu, pense na oração difícil, quando a gente faz sem discernimento, quebra o meu orgulho, me dá a paciência, me dá a sabedoria. Aí Deus entrega a luta, problemas, circunstâncias ruins. Por quê? Porque é na prova que somos provados, é no fogo que o ouro é moldado. Portanto, quem segue a Cristo está literalmente dizendo assim: ó, não me importa se é no fogo, não me importa se é na tempestade, não me importa se é no vendaval, não me importa qual é a música que eu danço, só se importa se é contigo. Veja, Jesus fala para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Para onde? Ei, Jesus não falou para onde, porque ele já havia dito anteriormente. Jesus já havia falado para onde iríamos se seguirmos. Veja, Jesus fala: eu irei para Jerusalém para sofrer muito, para morrer e para ressuscitar. Seguir a Cristo significa: eu irei sofrer, eu irei morrer e irei ressuscitar. Para aqueles que não seguem, irão sofrer no mundo, irão morrer, mas sofrerão no inferno. Para aqueles que seguem, irão sofrer, irão morrer, mas ressuscitarão no dia em que Jesus Cristo há de vir buscar a sua noiva. Ei, o foco de Pedro estava no sofrer e no morrer. Mas João, em Apocalipse
capítulo 1, versículo 17, 18, Ministério ID já pode estar aqui. Diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenhas medo, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno para aqueles que seguem a Cristo. A morte, apesar de nos encontrar em algum momento, quem manda na nossa ressuscitação é Jesus Cristo. Portanto, seguir a Cristo é saber que não importa o sofrimento, não importa a nossa morte, ressuscitaremos com Ele. Se coloque de pé, por favor. Seguir a Cristo parece que estamos perdendo. Seguir a Cristo parece que estamos abrindo mão de tudo. Seguir a Cristo parece que estamos literalmente perdendo da pior maneira, a pior luta, a pior tipo de morte. Mas é literalmente ao contrário. Perder em Cristo é ganhar. Viver em Cristo é viver a eternidade. Abrir mão de si é viver em Cristo. Ei, para concluir, viver em Cristo é alcançar a nossa liberdade. Eu quero ler com você um texto e encerro em seguida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 em diante, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Ei, o que vem primeiro não é espiritual e sim natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto, irmãos, quero dizer que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhe revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão.
nós ressuscitaremos com Ele. Esse é o preço do discipulado. Esse é o preço de seguir a Jesus. Curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai que está nos céus, em Tua presença, Pai, nós estamos para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer. Declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. E nessa noite, Pai, só podemos Te rogar pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor. Revela em nós, Senhor, a capacidade de Te seguir. Revela em nós o desejo de Te seguir. E faz em nossas vidas, e cumpre em nossas vidas a Sua vontade. Amém.